Olá, eu sou Débora Martins e esse é o podcast da Escola de Negócios. E como sempre, trazemos alguma informação, algo que é do seu interesse para o seu crescimento, seu desenvolvimento. E hoje não será diferente. Nós estamos numa série sensacional, chamada Vozes da Educação. E hoje eu recebo uma convidada especial, a professora Érica Ribeiro, que vai compartilhar toda a sua trajetória profissional, contar um pouco da sua história e também falar sobre suas impressões de hoje, como anda a educação no nosso país. Olha, é um papo que você realmente não pode perder. Então, se você já segue a gente nas redes sociais, acompanhe toda essa série. E se você não segue ainda, já clica agora, já passa a seguir aí, passa a se inscrever no nosso canal e receber esses conteúdos que eu tenho certeza que será útil para você, tá certo? Então, vamos lá começar com a nossa convidada. Seja bem-vinda, professora Érica. Obrigada. Que prazer tê-la aqui, viu? Acompanhe seu trabalho. É um prazer estar aqui com vocês hoje também. Muito bom. Professora Érica, me fala uma coisa. Como que começou essa coisa da educação? Como que tipo, você sempre foi da área de educação? Não, nem sempre, mas desde pequenininha, assim, eu queria participar disso, né? Eu brincava de dar aula para as bonecas, de dar aula para os meus primos. E aí, quando eu acabei a oitava série, né? Ai, naquela época era a oitava série. Agora eu tenho um ano a mais. E aí tinha a escola de magistério, que era o Cefam, né? Ainda era a nível técnico de ensino médio, não era superior, mas tinha então o Cefam e eu queria fazer. Eu tinha um próximo à minha casa, eu podia ir a pé, mas a minha mãe, que já trabalhava em escola, ela falava: não, não quero que você seja professora, é muito difícil. Nossa, já tinha uma preocupação. Ela é muito difícil, vai estudar informática. E aí ela é bem brava, assim, minha mãe. Ela falou: não, não vai fazer nada de professora, não, vai estudar informática. E aí eu fiquei super estressada, né, para prestar a prova. Eu fico meio doente, assim, quando eu fico muito estressada, eu não consegui estudar. E aí eu falei: eu vou prestar e não vou passar, ela não vai poder brigar comigo, mas eu passei. Oh. E aí eu estudei, né, informática na ETEC, numa ETEC lá na Vila Maria, né. E aí terminei esse curso na época. A ETEC ela começava a retirar os conteúdos que não eram técnicos do ensino, né? Então, por exemplo, no último ano eu só tinha língua portuguesa, matemática e inglês. E o restante tudo matéria técnica. E aí eu achei que com essa base eu não conseguiria passar num vestibular de faculdades públicas, né? E não tinha condições também para pagar a faculdade nesse momento. E aí fiquei nesse trânsito. Eu trabalhei em vários empregos, né? Trabalhei como secretária no centro automotivo, trabalhei em contabilidade, no departamento tributário de contabilidade. Nossa, que diferente! Muito, muito. E aí eu comecei a estudar música nesse período, né? Eu estudei canto lírico e técnico no Conservatório de São Miguel. E aí estava me preparando ainda para fazer faculdade. Era um sonho que eu tinha, vendo de uma família muito humilde, né? E a minha mãe falava: não, faculdade não é coisa pra gente. Tem que arrumar algum emprego que você vai ganhar dinheiro e tem que estudar informática, porque ela tinha muito essa ideia, né, de que estudando informática eu ia ter sucesso financeiro, Isso, enfim. era o auge, né? E, de verdade, eu nunca trabalhei de fato, né, com os conhecimentos que eu tive lá na ETEC. Me formei, enfim, mas eu virei uma usuária competente do computador, Sim. né, mas sempre usando para outras finalidades, nunca para programação, análise de sistemas, né, que foram essas coisas que eu desenvolvi mais lá na ETEC. E aí, depois de 9 anos nessa trajetória, eu comecei a faculdade, e aí eu falei: vou fazer a faculdade de arte. Eu tinha terminado o curso de música, né? E aí eu falei: eu vou fazer a faculdade, que é o que eu sempre quis fazer. E aí eu fiquei em dúvida entre fazer matemática, letras ou arte. Aí eu falei: não, vou fazer arte, que é o que eu quero mais mesmo, enfim. E aí, no último semestre da faculdade, eu fiz a prova do concurso da prefeitura, passei. E também comecei a trabalhar no estado como professora contratada, né? Aí, nesse inteirinho aí do finalzinho da faculdade, eu saí da contabilidade, enfim, e aí comecei a me dedicar mesmo só à docência. No mesmo conservatório no qual eu estudei, eu já dei algumas aulas, né? Mas aí era aula de canto, aula de teoria musical, não tinha nada a ver ainda com o ensino regular mesmo, que
é onde estou hoje, né? E aí fiquei esperando essa chamada do concurso, que foi muito rápido. Eu ainda não tinha diploma quando chamaram, Nossa, que bom, que notícia boa. né? E aí quase perdi o ingresso da posse porque eles não aceitavam certificado de conclusão. Tive Tinha que que ter o diploma Tinha que ter o mesmo. diploma. E a minha sorte é que eu fiz universidade, né? Eu fiz na UNG, a Universidade de Guarulhos. E aí não precisava mandar para outra instância para assinar o diploma. Eu pedi um apressamento. O Nossa. professor que foi meu orientador me ajudou a Não tinha adiantar nenhuma esse DP, processo. não tinha... Não tinha. Fui boa aluna, fui boa aluna. E aí eu tive que pedir prorrogação de posse 2 vezes, 2 prorrogações de 30 dias, e aí saiu esse diploma e consegui ingressar. Aí ingressei em maio de 2010 e desde então, Eita atrás de eita, mas deu tudo desde então certo. estamos aqui. E olha que interessante. E hoje, na docência, totalmente voltada às artes. Totalmente, totalmente voltada às artes. Eu acho que desde criança isso me encanta, sabe? Eu acho que a beleza eleva as pessoas. A gente tem uma vida difícil, né? Então, se a gente consegue achar algo de belo, algo de bonito ali naquelas situações que são difíceis, tudo fica um pouco mais tranquilo, né? É E verdade. eu gosto muito da escola pública por conta disso. A gente tem várias situações ali de crianças com famílias muito estruturadas, mas outras que não. Então, me dá uma alegria de poder trazer um pouquinho desse mundo que às vezes eles não acessaram ainda. E que eles podem se encantar, que eles podem perceber que dá para continuar imaginando aí ao longo da vida e fazendo coisas legais. Que lindo, professora, que lindo ouvir isso, né? Né? E é reconfortante também, porque quando a gente pensa, né, na educação, a gente sempre está muito ligado às matérias fundamentais, né? Sim, Como você mesma disse, a coisa da língua portuguesa, da matemática, né? Eu sim. preciso aprender isso, porque é isso que vai me garantir. E tem todo esse lado que é do belo, do lúdico, né, da Sim. imaginação, que isso também acaba curando muitas E crianças. eu acho que é expandir a possibilidade, né? Mostrar para eles que eles podem mais do que às vezes as famílias podem oferecer naquele momento, né? Eu acho que existem áreas, por exemplo, a área do esporte, a área da arte, a área das línguas, né? O inglês, o espanhol, que podem dar uma ascensão social no sentido mesmo de você trabalhar um É. pouquinho menos e ganhar um pouquinho mais. Isso. Né? A gente não fica rico trabalhando, a gente já sabe disso. Com a idade que eu estou, a gente já sabe que não fica rico trabalhando, mas a gente pode viver com um pouquinho mais de conforto. E muitas vezes eles não são educados para isso, É né? verdade. Eles são educados para aquela ideia de, olha, a gente vai trabalhar aqui mesmo no bairro, vai trabalhar no mercadinho do bairro, ou vai trabalhar na lojinha. E a gente sabe que é um trabalho desgastante, né? Tem até a música do Chico César, a Mama África, que fala do trabalho nas Casas Isso, Bahia, é. né? E assim, não que não seja um trabalho digno, é super digno, sim, mas é um trabalho muito difícil, é um trabalho desgastante que vai te pagar pouco, e isso tira um pouco da nossa humanidade, né? Rouba um pouquinho da nossa alma. Sim. E aí eu acho que é mesmo a função da escola, é a função do professor mostrar para eles que tem outros caminhos, né? Que eles podem trilhar coisas diferentes aí nas suas vidas. A gente não precisa repetir as dificuldades que Aqueles os nossos padrões. antecessores tiveram, né? A minha Exato. mãe, ela foi por 25 anos, primeiro funcionária da limpeza, depois funcionária da cozinha, da escola. E esse trabalho ela fazia junto com de doméstica. Ela fazia salgados, fazia bolos para fora Sempre trabalhando e muito. passando e limpando. Ela trabalhava das 6 da manhã às 10 da noite todos os dias, né? Porque dentro da formação que ela teve, dentro do contexto no qual ela cresceu, foi o que ela conseguiu fazer. E isso foi muito difícil. Ela tem comprometimentos de saúde hoje por conta dessa carga enorme de trabalho. Então, se não que o meu trabalho não tenha uma carga enorme, né? E que a gente não fique meio doido também. Mas eu acho que talvez esse sacrifício físico seja menor, Sim, né? sim. É isso a educação proporciona, com certeza, né? Isso. Abre horizontes, não é, professora? É. E agora eu até me recordei de uma coisa. É até engraçado. Eu lembro que quando eu era criança, mais ou menos assim, uns
8 anos de idade, a minha tia do lado paterno, ela ia lá na casa da gente buscava a gente para passar férias na casa dela, né? E a gente tinha uma carga horária de trabalho nessas férias absurda, porque a gente chegava lá, e meu tio trabalhava de madrugada, dirigindo ambulância, então a gente trabalhava, as crianças trabalhavam igual doidas, limpando o quintal, fazendo tarefas domésticas. Quando a gente estava assim, esgotada, a gente falava, a gente pode brincar agora, pode fazer tal coisa, já era 6 horas da tarde, a hora que o tio saía para trabalhar na ambulância. Sim. E aí a gente já ia brincar assim, já estava esgotada. Passado algum tempo, a minha avó materna começou a chamar a gente para passar férias na casa dela. E quando a gente ia em restaurante, a gente ia para parque, a gente ia para chácara. Era outra realidade. Era uma vida além do trabalho, né? Exatamente. Então, assim, desde criança, vendo assim, nossa, como o adulto, né? A visão do adulto pode proporcionar uma infância mais feliz para a criança, né? Muitas vezes repete tudo aquilo, né? Então, a minha tia, ela levava a gente para ser mini escravos dela, né? Enquanto a minha avó paterna, ela via a gente como criança e uma das coisas era consumir artes. Era muito interessante essa parte, porque a gente tinha acesso a esculturas, a gente tinha acesso... Não tinha hoje, né? Como a gente tem esse monte de Sescs, né? Sim. Mas, assim, a minha avó, ela levava a gente em lugares onde a gente... olha, isso aqui é um doce... Ele é feito nessa panela, ele cozinha tanto tempo, isso aqui é um fogão a lenha. Então, a gente visitava lugares, assim, Olambra, né? Visitava lugares e tinha esse acesso. E essas são as minhas melhores memórias, né? As outras são traumáticas, né? Essas são as melhores. E agora, assim, na sua infância, para a sua formação como professora, você se lembra de episódios, assim, que a arte te encantou? Então, eu me lembro exatamente quando isso aconteceu. Eu tenho uma tia, irmã da minha mãe, né, que cuidou de mim quando eu era criança. E ela não tinha emprego registrado, então ela trabalhava vendendo Ela era uma profissional bijuterias. liberal na época, né? Não era empreendedor que Não, era uma falava, né? liberal, né? E ela trabalhava vendendo bijuteria, acessórios de cabelo, enfim. E aí, como eu era bem pequena, eu tinha uns 4 ou 5 anos mais ou menos, ela ia ao que ela chamava, né, vou à cidade fazer as compras, né? E ali na Praça da Sé, enfim, fazer compra dos acessórios e das bijuterias que ela vendia. E ela me levava. E eu tenho uma lembrança muito clara daquela escada do metrô da Sé, quando a gente sobe e sai na praça. Eu achava aquilo tudo tão lindo, aqueles prédios antigos, né? E aquele espaço mesmo do centro, que até hoje me encanta. Eu adoro aquele lugar. Apesar, né, da gente saber que não é um lugar tão seguro, degradado, que está bem degradado, mas eu acho que tem muita beleza, tem muita história naquele lugar. E aí eu falava, tia, quem mora aqui, né? Aí ela falava, não, ninguém mora, é um prédio comercial, é um banco, né? E aí ela foi me explicando e aí foi quando eu me descobri, eu falei, nossa, eu quero saber sobre essas coisas, eu quero frequentar esses lugares, né? Eu quero estar aqui. E aí eu gostava de desenhar, eu gostava de interpretar, eu sou uma pessoa bem dramática, né? Então, isso foi crescendo dentro de mim, né? Eu sou muito tímida, muito tímida. E aí, quando eu cheguei na 5ª série, eu não falava, não era sempre muito quieta. Eu tive uma professora de língua portuguesa maravilhosa, né? A professora Meire. E aí ela falou para mim assim, olha, eu acho que você seria ótima para fazer um teatro sobre reciclagem que eu estou desenvolvendo aqui. E aí ela queria que a gente escrevesse o texto e depois interpretasse. Tinham chegado aquelas... como chama? Os cestos, né, de coleta seletiva na escola, os cestinhos de coleta seletiva. E aí ela queria fazer um trabalho de conscientização, né, para a gente colocar cada coisa no seu lugar. E aí ela falou, olha, você não pode escrever essa peça de teatro para mim? Que ideia que você tem? Né? E aí eu escrevi, ela falou, olha, ficou ótimo, mas eu quero que você também interprete. E hoje eu sei que ela fez aquilo para eu ficar mais desinibida, para eu falar, né? E aí no teatro, assim, eu não tenho inibição. Aí porque você é outra pessoa, né? Não é mais você. É mais fácil, né? É mais fácil. E aí comecei a fazer essas coisas, né? Fazia os cenários também dessas peças. Quando tinha algum evento na escola também, eu era
a aluna que desenhava, né? Enfim. E aí, eu acho que durante toda a minha trajetória, isso esteve dentro de mim, né? Que gostoso, que lindo, né? Trabalhar com isso, deixar tudo isso aflorar, né? É. E hoje, como que as crianças te veem assim, né? Fala assim, nossa, a professora, ela sabe de artes, ela tem ali acesso a uma escultura, ela sabe o nome de um... quem fez aquilo, né? Que tipo de arte é aquilo? Como que as crianças, elas te veem hoje, assim? Eu tenho uma professora de artes e que ela sabe interpretar as obras, ela olha para uma peça e ela consegue ver profundidade. Como que você vê assim hoje? Assim, é um superpoder, professora? Mais ou menos, mais ou menos. Com os pequenininhos, que eu tenho contato com alguns desde o primeiro ano até o nono, né? Com os pequenininhos é bem interessante, porque eles ficam muito impressionados, principalmente com desenho, né? Quando eles veem o desenho, eles falam, nossa, Pro, como você sabe fazer isso? Né? E aí a gente vai ali trabalhando juntos, a gente vai explicando. Tem uma menininha do terceiro ano, a gente tá junto desde o primeiro, né? Que eu entrei na sala um dia para buscá-los e ela tava pintando um Bobbie Goods. Aí eu falei, nossa, que lindo, né? Você usou aqui várias cores, tá super interessante a sua pintura. Aí ela, professora, isso é graças a você que ensinou pra gente a policromia do verde, por isso eu usei vários verdes aqui. E assim, é uma criaturinha deste tamanho, né? É muito engraçado. E às vezes eu não tenho a dimensão dessa influência, sabe? E aí eles vêm me falar coisas, principalmente no nono ano, que eles vão ficando nostálgicos, né? E aí eles vêm, nossa, teve um dia que você falou isso, e aí eu fui procurar, e isso mudou. E eles têm muito ainda aquela ideia, e eu acho que não são só as crianças, né? Os adultos também têm essa ideia de que a arte é um dom, né? Que você meio que foi iluminado com aquela possibilidade de fazer as coisas. E aí eu falo, não, gente, a arte é um treino físico, né? É prática. E às vezes, quando a gente está desenhando, ou quando tem alguma atividade com música que eu canto para eles, aí eles, nossa, Pro, mas aqui você é a professora, você consegue. Eu falo, não, vocês também conseguem. E aí a gente vai passando por esse processo. E ele sempre tem essa ideia de que, uau, a professora é inatingível, a gente não vai chegar nesse nível. Mas não, né? E aí a gente vai conversando, vai se aproximando. Eu tenho uma relação próxima, né, com eles. Eu acho que é importante para você ser professor, você tentar entender um pouquinho ali, ter uma empatia. E aí isso tem um lado maravilhoso, né? Porque a gente se aproxima e vê o quanto eles são especiais, né? Você vê além do aluno, você vê a pessoa. Mas tem um lado triste também, que às vezes eles te contam vivências que são pesadas, assim, que são tristes. E às vezes a gente não pode intervir, mas enfim. E aí eu digo para eles que é um treino. Eu sempre cito o exemplo dos jogadores de futebol, né? Eu não sei, o melhor jogador do mundo. Se ele sofrer uma contusão, se ele se machucar e ficar 6 meses sem jogar, quando ele voltar, ele vai ter a mesma performance de antes? Aí eles, não, Pro, vai ter que de novo treinar. Eu falo, então a mesma coisa é a arte. Se eu treino muito, se eu desenho muito, se eu testo muito, eu vou ficar cada vez melhor. É trabalho mesmo, sabe? Não é iluminação. Eu falo a mesma coisa a música. Se eu ensaio muito, se eu treino muito, também vou ficar melhor. Eu digo para eles, os músicos profissionais que já sabem tocar, eles ensaiam cerca de 8 a 10 horas por dia. É um trabalho mesmo. E para a gente desmistificar essa ideia também de que a arte sempre tem que ser de graça, né? Que não é um trabalho, ou que, como diz a fábula da cigarra e da formiga, né? Eu só quero ter uma vida boa e não quero trabalhar. Não é isso. A arte é um trabalho também. E é um trabalho que envolve, assim, um empenho físico e financeiro muito grande, principalmente aqui no nosso país, né? Lembrei até do Raul Seixas, né? A formiga só trabalha porque não sabe cantar. Exatamente, Também é um exatamente. trabalho. Eu vou fazer uma pausa agora para convidar você a se inscrever no nosso canal. Podcast Escola de Negócios tem dois canais no YouTube. Canal de cortes e um canal oficial. Então já entra lá e já se inscreve. Essa série, Vozes da Educação, que é uma série tão interessante, tão rica, ela é patrocinada pelo podcast Escola de Negócios, tem o apoio de mídia do Estadão, é isso mesmo. E logo, se você quiser patrocinar, vem com a gente também, tá certo? Professora, me diz uma coisa. Agora, quando a gente
pensa nessa criança, né? Essa criança mais periférica, essa criança que não tem tanto acesso ao mundo das artes, ela não visita nenhuma exposição de Sesc, e tem cada exposição maravilhosa no Sesc, Tem, né? lindas. Tem uma que eu não sei se ainda ela está em cartaz, é, é do hip hop, que tá no 24 de maio, tem toda a história lá, Taíde, Né? todos os grandes nomes, faz um mergulho, né, profundo Na na cultura do história da hip hop, música, né? da cultura do hip hop, impressionante. Então eles trazem tudo isso, e aí eu vejo que quando as crianças têm, né, contato com isso, principalmente coisas que eram de um passado não tão distante assim, mas elas falam, olha as roupas, Sim. a moda, né, ela é cíclica, essa coisa toda. Então, assim, essas crianças, elas demonstram muito mais sede de cultura, de conhecimento, de arte. Sim, é bom. Toda vez que tem alguma saída cultural, para eles é um passeio, E né? Para a gente é você? uma visita técnica, mas para eles é um passeio. O trajeto já é uma diversão, Ah, né? sim. Porque tem muita criança que não saiu do bairro ainda, né? Que eles não conheceram outros territórios. E eu acho que isso, a função da escola, a função do professor de arte, é muito sério, né? Nas minhas pesquisas acadêmicas, eu exploro muito essa ideia de democratizar a arte, de Sim. pensar em modos de essas crianças que são periféricas acessarem. Eles não têm, mesmo que eles tenham condições, por exemplo, tem a tarifa zero no domingo, eles podem ir, só que eles não foram educados para estar nesses lugares, né? Então, às vezes, não sabe onde não sabe o que vai ver, e se estiver lá, não se sente à vontade, né? É. Pensa, esse lugar não é para mim. Então, é um pouquinho disso que a gente tenta desconstruir. Nós sabemos, né, que os nossos equipamentos culturais são centralizados, Uhum. a gente tem poucos acessos na escola que eu atuo agora, a gente tem pouquíssimos acessos no entorno, né? Uhum. Então a gente tenta levá-los e também tenta trazer um pouco disso. Eu acredito que a pandemia nos trouxe algumas boas Uhum. vivências, né? Como as visitas Visitas virtuais, virtuais, né? maravilhoso E a isso. gente consegue Nossa. mostrar, mas nada substitui a Substitui. experiência de estar ali. Né? Então, quando eles vão a esses espaços, eles ficam deslumbrados, Olha. tanto pelo lugar, né? Os pequenos a gente conseguiu no ano passado levar no Teatro do SESI, né? Nesse ano tínhamos o teatro já reservado, conseguimos gratuitamente, mas não conseguimos levar pela ausência do ônibus, né? Acaba impactando em O outras nosso diretor já questões. tinha separado o dinheiro para o aluguel dos ônibus, Ah, e aí a gente teve um problema no encanamento da cozinha que custou o dinheiro do ônibus e eles não então, foram, né? Mas, enfim, a gente vai fazendo o que dá, né? Eles foram, quando eles chegaram ali, andaram um pouquinho, né, na calçada só da Paulista, porque eles já desembarcam numa espécie de garagem, né? Que é uhum. um lugar para desembarque seguro, porque eles sabem que às vezes vão crianças pequenas. Isso. E aí eles já saem, só sobem a escada, já estão dentro lá do Teatro do SESI. Eles ficaram, né, assim, impressionadíssimos. Aí eles veem outras crianças também, às vezes de outra cidade ou de Oh, outros contextos, de situações sociais diferentes, né? uhum. E eles acham, assim, incrível. E aí eles ficam, quando a gente vai de novo? Olha Vai que de graça. novo, né? E os maiores também, os maiores mais ainda. E eles vão entendendo a importância de você Uhum. ocupar esses lugares, né? Que é um lugar para eles estarem também. Quando isso acontece, que eles falam com as famílias, às vezes uma família que nunca acessou esse lugar porque ela desconhecia essa possibilidade, ela começa a ir, né? Em 2019, eu estava com uma turma de nono ano, Uhum. né? Que eles foram meus, todo o ensino fundamental 2, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono. E aí eu pensei, né? Eu falei, eu vou fazer um encerramento com eles, né? Sim. E nessa época a gente tinha 2 ônibus disponíveis por semestre que vinham da diretoria de ensino para levá-los. Aí eu escrevi o projeto e a gente combinou de ir à Pinacoteca. Como eu engravidei e a minha bebê ia nascer em julho, a Uhum. gente não ia terminar o ano juntos, né? É. Então eu pensei de criar esse encerramento com eles na Pinacoteca do Estado. E aí, chegando lá, as 3 turmas, né, de nono ano, eles viram ao vivo, né, várias obras que a Uhum. gente tinha estudado, que a gente tinha comentado, e eles ficavam super empolgados, né? Eles, nossa, olha que a saudade que a gente fez o trabalho, né? Eu falei, aí eu tinha contado para eles, né, essa obra especificamente é uma obra bem grande, né, do Almeida Júnior, ela tem
aproximadamente uns 2 metros de altura. E é uma mulher, né, em luto, recebendo a notícia da perda de algum ente querido na guerra, e tem uma lágrima escorrendo no olho dela. E a gente não conseguia ver isso, né? Quando a imagem projetada, enfim, perde qualidade. E aí, quando chegou lá, foi a primeira coisa que eles foram procurar. Até arrepia. Né? Aí eles, nossa, olha lá, a lágrima que você falou, tá ali. E aquela empolgação, aquele lugar enorme, né? E aí, assim, foi um dos momentos mais legais que eu vivi. Uma das meninas, né, a Duda, ela chegou e falou, agora eu entendi aquilo que você fala, que a gente tem que vir aqui, né, que a gente tem que estar nesses espaços. Porque senão essas pessoas vão contar só outras histórias, não vão contar as nossas histórias aqui no museu. Percepção. Né? Então, essa hora que eu falo para eles, tem que ocupar tudo mesmo, tem que estar aqui. Aí eles... A gente entendeu agora, quando você fala que tem que ocupar tudo mesmo. Né? Eu falei, é isso, gente, muito gratificante, isso. Né? E quando a gente encontra com eles, alguns anos depois, né? Tem 2 lindas lá que foram nossas alunas, que uma faz arquitetura na faculdade, né? A outra estava fazendo design na ETEC, e elas falam, né? Ai, eu lembrei das aulas, né? Das coisas que a senhora pedia para eu fazer. Que graça! Né? Uma outra também que já está finalizando a faculdade de arquitetura, que teve lá na escola para visitar também e veio agradecer. E agora eu tenho 2 colegas que também foram meus alunos, né? Tem um estagiário, Danilo, e tem o Vitinho, que agora é o Victor Hugo. Que é professor né? agora. Que é professor de geografia. Então, eu acho que a gente está fazendo alguma coisa certa. Que maravilhoso! Pro, me fala uma coisa. Como é o aluno de agora comparado ao aluno do início da sua carreira, de 10 anos atrás? Então, hoje a gente tem um aluno mais disperso. Né? Eu acho que logo que eu entrei, já tinha uns problemas de indisciplina, né? Eu comecei em 2010, assim, nas escolas regulares, e já tinha algumas situações de violência, enfim, mas felizmente eu tenho bastante sorte com isso, eu tenho uma relação muito boa com os alunos, a gente tem poucos problemas disciplinares, assim, a gente vai resolvendo no diálogo, né? Mas, então, a gente tinha alunos que eram mais focados. Eu não sei se são as telas, o celular, né? Porque naquela época já tinha celular, mas não era o smartphone com todos esses acessos, com todos esses links que a gente tem hoje, né? Tanto aplicativo, enfim. Então, eles eram um pouco mais focados. Hoje, a gente percebe que a tolerância deles a essas conversas longas, né? Aulas muito demoradas, é bem menor. Sim. A gente precisa resolver as coisas de uma maneira mais dinâmica. Então, mais ou menos em 5 a 7 minutos, eu dou as comandas, explico o que a gente vai realizar. E aí, na sala em que eu trabalho, eles têm as mesas redondas, compartilhadas, né? E depois disso, eu vou sentando com eles, vou passando nas mesas e orientando ali, né? Mais individualmente. Eu vejo que esse foco mudou muito, assim, muito mesmo. Aí o professor tem que se adaptar, se reinventar para poder... Todos os dias. Professora, que delícia conversar contigo. Como diria Balzac, obrigada. né? A alegria só pode brotar entre aqueles que se sentem iguais. Professora, adoro. Me diz uma coisa. Vira para aquela câmera ali, né? E fala pra gente qual o significado de ser chamada de pro. Ai, olha, me aquece a alma, sabe? Porque a gente tem uma ideia de importância, uma ideia de que você está compartilhando algo de bom com alguém, né? Eu penso que a gente vive uma época muito maluca, assim, né? Que acontecem coisas inacreditavelmente ruins. Então, se você tem uma chance de fazer algo de bom, se você tem a chance de marcar a vida de alguém de uma maneira positiva, faça. Faça. Muito obrigada, professora. Prazer enorme recebê-la aqui. E o podcast da Escola de Negócios fica por aqui. Você encontra a gente em todas as redes sociais. Eu espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.